Olá, telenautas, sejam bem-vindos. Aqui é o Rodrigo Souto, publicitário e apresentador do Propaganda Club, que está estreando hoje na Open Television e que vai trazer todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde, tudo sobre o mundo da propaganda, como também curiosidades e as propagandas nacionais e internacionais, atuais e antigas, que fazem parte do mundo da propaganda. E o Propaganda Club, feito com a sua participação. Envie para a gente sugestões de pauta para o nosso e-mail, que é programapropagandaclub, tudo junto, @gmail.com. As suas ideias são super bem-vindas para a gente. A história da propaganda brasileira surgiu bem antes dos nossos atuais reclames, mesmo porque, nos registros que datam de meados de 1800, a data marco da história da propaganda brasileira, a mídia televisiva não existia. Desde a sua origem até os dias de hoje, a propaganda passou por importantes e grandes mudanças, acompanhando as necessidades mercadológicas que revolucionaram o mercado publicitário. Uma visão do projeto. Pero Vaz de Caminha e sua carta ao rei Dom Manuel o Venturoso de Portugal. Assim nascia a propaganda brasileira e, por parte do Brasil e dos brasileiros, um exército permanente de marketing para escapar ao destino que Cabral lhe reservou, ser colônia. E de nossos índios, que pintavam papagaios para vendê-los como araras, lesando o consumidor europeu desprotegido de códigos ou leis. Até os nossos camelôs, que correm atrás de novidades e oportunidades. Vale tudo quando se trata de vender uma ideia ou produto. Ou seja, no Brasil, a propaganda está no sangue. Mascates, ambulantes e tropeiros foram os primeiros vendedores, pioneiros das vendas por telefone, catálogos e internet. Com chuva e sol, calor subindo rios e montanhas, atravessando as matas, de barco ou em lombo de mula, a mercadoria era entregue nas mãos dos fregueses. Naquela época, ninguém era cliente, era freguês mesmo. O sistema eficiente prosseguiu até a década de 50. Por meios de transporte mais modernos, bolsas, tecidos importados, coisas da China e da Índia, da Ilha da Madeira também, eram levados aos lares brasileiros, onde donas de casa, as maiores consumidoras do país, compravam em sistemas de crediário em que valia a honra e a palavra. Nada de SPC, ninguém tinha nome sujo. No Brasil colonial, a propaganda de boca mostrou ser tão eficaz quanto panfletos colocados nos postes ou nas portas, que faziam a glória ou a ruína de qualquer um. E, com Tiradentes, com seus panfletos, seus cartazes e seus santinhos, que o Brasil conhece a primeira campanha política para a independência sem a força da TV, do rádio, sem marqueteiros e sem saber o que era comunicação. Tiradentes e suas ideias chegaram a todos os lares brasileiros. No final, o Brasil levou a melhor. O político foi enforcado, mas o país se tornou independente. Com a vinda de Dom João VI em 1808 e a criação da imprensa régia, a colônia vira reino e civiliza-se. Enfim, o jornal oficial, verdade, porque o primeiro foi criado em Londres por Hipólito da Costa em 1806. Clandestino, de oposição, o Correio Brasilense, com Z, foi mesmo proibido de circular no Brasil. É com a criação da imprensa régia que surge a Gazeta do Rio, ainda em 1808. E depois dela, os anúncios. Jornal, classificados, agências de propaganda. Esse trio poderoso entra em cena em 1891, com a criação da Empresa de Publicidade e Comércio. Os anúncios eram uma espécie de classificados de maior tamanho. E os grandes anunciantes, os remédios, fortificantes e elixires, prometendo o vigor e o bem-estar das senhoras, faziam muito sucesso entre elas. No início do século, o rádio revoluciona a vida brasileira. O rádio trouxe os jingles, a imaginação e o sonho para a vida do brasileiro. Ouvir Jerônimo, Herói do Sertão, ou O Direito de Nascer pelo rádio, novela que fez muito sucesso, O Direito de Nascer, foram experiências, segundo os nossos avós, fascinantes. E a voz límpida da mocinha, que todos imaginavam linda, loira e usando pontes. Estamos no início dos anos 50, época do Rádio Nacional, dos programas de auditório, das disputas de Emilinha e Marlene e dos fã-clubes organizados, apelidadas pelos cariocas de macacas de auditório. Nos anos dourados, em que uma entre 10 estrelas do cinema usavam looks, a IAS, House Agency, da Sidney Ross,
é da maior agência do país. Antes da criação do outdoor, a mídia era feita em jornais, revistas, no rádio e nos bondes. Nos cartazetes colocados nas laterais internas dos bondes foram extremamente criativos. Nos anos 70, entretanto, deu-se também o boom das telecomunicações e da comunicação, profissionalizando um mercado criativo, mas amador. As rádios FM conquistam um público impressionante. Via Embratel, a TV a cores muda mais uma vez a propaganda. Na mídia impressa, o offset e a rotogravura abrem caminho para o padrão de qualidade da propaganda brasileira. Até o final dos anos 80, a propaganda brasileira passa por várias transformações. As duplas de criação que surgiram nos anos 70 passaram a trabalhar em equipe numa espécie de agência sem paredes que integrou mídia, planejamento e criação. O fim das grandes campanhas institucionais governamentais e a retração do mercado definiram o perfil da nova agência de propaganda, a Full Service. Nessa década, o Brasil começa a marcar presença nos festivais publicitários internacionais. A propaganda se autorregulamenta com base na ética e no respeito ao consumidor, mais exigente e crítico. A partir dos anos 80, a propaganda é bombardeada por todos os lados e divide sua importância com o merchandising, a promoção e assessorias de comunicação. Por outro lado, os burôs se firmam no mercado, burôs gráficos e burôs de mídia. A internet conquista seu espaço como mídia. As TVs por assinatura tiram o telespectador dos canais abertos. Com a computação gráfica, os efeitos especiais substituem a falta de ideias. O fim? Não, apenas o começo de uma nova etapa. 5 séculos de propaganda são 5 séculos de história do Brasil. Um registro de nossos produtos, nossos hábitos e nosso comportamento. Um registro da moda, da política e da economia. 5 séculos de história e sonhos, refletidos em panfletos, cartazes, jingles, anúncios de comerciais. 5 séculos de ideias, bordões e personagens que invadem o cotidiano e que contam, a seu modo, a vida e a história do povo brasileiro. Vamos agora, pessoal, dar uma pausinha, um pequeno intervalo e eu volto já já. Fiquem aí. A gente vai falar no próximo bloco. Vamos mostrar para vocês exemplos de propagandas antigas. Vai ser bem interessante. Fica aí. A Lecorp é uma clínica que oferece avançados tratamentos estéticos personalizados para homens e mulheres. Com médicos especialistas nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia e medicinas alternativas. Profissionais especializados que utilizam as melhores técnicas para garantir o bem-estar, saúde e o equilíbrio energético nos tratamentos corporais e faciais. Lecorp, seu corpo na medida certa.
Voltamos! E como eu tinha prometido, nós vamos mostrar para vocês algumas propagandas antigas. Uma propaganda que eu gostaria de apresentar para vocês é da Savon de Toilette Lux. Vocês conhecem essa marca? É a Lux mesmo, que nós conhecemos aqui no Brasil como sabonete Lux. Antigamente, as empresas já tinham o hábito de contratarem estrelas para representar suas marcas. Aqui nós podemos ver dois grandes ícones do cinema, Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor, que foram fotografadas para a campanha da Lux, empresa conhecida aqui no Brasil por colocar estrelas de televisão em seus comerciais. Aqui vemos mais uma vez Marilyn Monroe fotografando para uma campanha agora para a TV Philips. Coca-Cola. A Coca-Cola sempre colocando pessoas bonitas em suas propagandas. Maverick. Esse é o anúncio do Maverick, que hoje é um carro antigo, mas que todos já viram um antiguinho passando pelas ruas. Quando era novidade, esse anúncio fez muito sucesso. Ele era, afinal de contas, um lançamento. E temos o anúncio do Axe e o desodorante Axe, utilizando ilustrações de pessoas ao invés de fotografias, como hoje em dia a marca faz. Nesta época era muito comum ilustrações. Quem não se lembra do célebre comercial das Casas Pernambucanas de 1962? Quem bate? O frio. Quem não é dessa época vai se divertir assistindo aqui com a gente esse comercial que recentemente foi reveiculado. Mesmo sem os recursos de tecnologia que temos hoje, esse comercial ficou marcado na memória desta época, graças também a uma trilha sonora marcante, simples, de fácil memorização, e por isso fica marcada na nossa cabeça. Assistam, solta o VT. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores que eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas Pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Então, pessoal, se lembraram dessa propaganda? O pessoal dessa época com certeza se lembrou, né? E o pessoal que viu recentemente essa reveiculação da propaganda, capaz que tenha se lembrado também. É marcante, não é? Muito legal. Bom, pessoal, quero saber se você sabe o que é jingle. Talvez vocês não saibam, mas com certeza já viram. No próximo bloco. Aguarda aí. Eu já volto, hein? Um jingle é um slogan memorável que adota em sua letra preferencialmente rimas para facilitar a memorização e as palavras do universo do produto e de seu público.
Em relação à música, feito com uma melodia cativante que leva em conta o imaginário auditivo da população e o contexto cultural da época. Sua transmissão, normalmente nos rádios e algumas vezes em comerciais de televisão. Um jingle eficiente é feito para prender na memória das pessoas. Por isso, tão comum que as pessoas se lembrem de jingles que não são mais transmitidos há décadas. O primeiro jingle foi produzido em 1926 nos Estados Unidos para um serial matinal chamado Wharton's, cujo slogan principal era "Para um café da manhã de campeões". O auge do jingle foi na década de 50, também nos Estados Unidos, no boom econômico. Era usado em diversos produtos como cereais matinais, doces, tabaco, bebidas alcoólicas, carros e produtos de higiene pessoal. A propaganda já existia em algumas emissoras de rádio no Brasil, na forma de merchandising, sem formato e frequência definidos. Em 1932, Ademar Cazé, que injustamente ficou rotulado como o homem que prostituiu o rádio no Brasil, veiculou em seu programa de variedades o primeiro jingle de rádio no Brasil. Nássara, um dos redatores do programa, compôs o primeiro jingle da história aqui no Brasil. Albino, um senhor português, dono da padaria Bragança, foi abordado por Cazé para ter seu comércio anunciado. No entanto, Albino não se interessava pelo negócio. Foi quando Ademar Cazé lançou a proposta de anunciar sem compromisso, com a simples condição de que Albino só pagaria se gostasse. Nássara não perdeu tempo. Aproveitando a nacionalidade do cliente, fez 3 quadrinhas em ritmo de fado que foi cantado com sotaque português na voz de Barbosa, nascendo assim o jingle da padaria Bragança, que era mais ou menos assim: ó, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica no pão. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente não fica na mão. De noite, quando me deito e faço oração, peço com todo respeito que nunca me falte o pão. Hoje em dia, com o custo crescente das licenças de músicas existentes, diversas empresas redescobrem o jingle feito especialmente para o produto como uma forma mais barata de produzir seus comerciais. Exemplo: músicas para políticos, festas, datas comemorativas, supermercados, lojas, shopping centers. No Brasil, existem muitos estúdios que se dedicam a essa atividade. A construção de um jingle tem seu início na venda. Em reunião, a agência de propaganda coleta o máximo de informações a respeito do produto e encaminha um briefing ao responsável pela criação. Uma vez criado, o mesmo retorna ao cliente para apreciação e efetiva aprovação. Uma vez aprovado, dá-se início à produção com a escolha de arranjadores, cantores e instrumentistas. Atualmente, o Brasil destaca-se pela criação de jingles. O Springle surgiu há pouco tempo no meio publicitário. Ele nada mais é do que a junção do spot, que é o comercial apenas falado para a rádio, com o jingle, ou seja, tem partes cantadas e partes faladas. No Brasil, o jingle é conhecido como vinheta. Bom, pessoal, o Propaganda Club de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por estarem com a gente e continuem mandando e-mails com sugestões de pauta para programapropagandaclub@gmail.com. Até quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 4 da tarde, aqui na Open Television. Um grande abraço. Tchau.